Tem coisa que é difícil de explicar, mas mais difícil ainda é de esquecer. Tipo quando o milionário mais fechado da cidade parou o carro no meio da rua, desceu e caiu de joelhos ao ver dois meninos idênticos com uma marca no braço. A mesma marca que a esposa morta dele tinha desde criança. "É ela", ele sussurrou. "Isso não pode estar acontecendo. Se você é dos que gosta de história boa, já deixa seu curtir aí e se inscreve. Senão, vai perder o resto desse caos que até hoje ninguém sabe como terminou de verdade." Era uma terça-feira abafada. Céu acinzentado, vento parado, cheiro de chuva segurando no ar. O nome dele? Hélio Miranda. Empresário do ramo de aço, 50 e poucos. Coração gelado desde que a esposa morreu. Ou melhor, desapareceu 5 anos atrás, num acidente de barco que nunca encontraram corpo. Depois daquilo, ele se trancou numa casa cercada de silêncio. Não falava com ninguém, não olhava nos olhos, não sorria. Até que naquela manhã comum, voltando de uma reunião que ele nem prestou atenção, Hélio viu, no semáforo da esquina do bairro mais pobre da cidade, 2 meninos de uns 7 anos vendendo bala no sinal. Até aí, cena corriqueira. Mas o mundo parou quando ele viu o braço esquerdo de um deles. Mais precisamente, uma marca. Uma mancha em forma de lua crescente, a mesma que a esposa tinha no exato mesmo lugar. Ele desceu do carro sem nem desligar. Caminhou em transe. Os carros começaram a buzinar atrás. O menino recuou, assustado. O irmão puxou ele pelo braço, mas Hélio caiu de joelhos. A boca tremia. Os olhos marejaram. O rosto, pálido. "Quem é sua mãe?" Ele perguntou com a voz falhada. O menino só respondeu: "Ela dizia que a gente nasceu da lua e que um dia o pai ia encontrar a gente de novo." A respiração dele parou. Mas o que ele fez em seguida? O que ele fez. Ninguém naquela rua jamais esqueceu. E é aqui que o mistério começa. O segurança do Hélio veio correndo. Achou que ele estava tendo um piripaque no meio da rua. Mas não era infarto, não. Era choque de alma. Era o tipo de dor misturada com esperança que só aparece uma vez na vida. "Doutor Hélio, tá tudo bem?" perguntou o segurança, suando frio. Mas ele nem ouviu. Continuava ajoelhado ali, na frente dos 2 meninos, iguaizinhos, com a mesma expressão de medo e a mesma mancha no braço. Aquela maldita mancha que ele conhecia melhor do que a própria assinatura. "Quantos anos vocês têm?" ele perguntou, a voz trêmula, quase chorando. 7, respondeu o mais corajoso, com a testa franzida. "A gente vai fazer 8 no mês que vem." 7 anos. 5 anos depois da esposa morrer. 2 anos antes do acidente. Ou seja, esses meninos nasceram antes da tragédia. "E a mãe de vocês?" ele insistiu, com o coração batendo igual tambor de guerra. "Ela morreu", respondeu o outro baixando os olhos. "Diz que morreu de tristeza", completou o primeiro. O silêncio ficou pesado, daquele tipo que o vento não se atreve a cortar. Hélio levantou devagar, as mãos tremendo, o rosto úmido, olhou para o segurança e soltou: "Leva os 2 para o carro." "Mas, doutor, são meninos de rua. O senhor quer levar para onde?" "Para o único lugar onde ainda existe resposta nessa vida, minha casa." No banco de trás da SUV blindada, os gêmeos pareciam 2 passarinhos assustados. O motorista olhava pelo retrovisor confuso. O segurança bufava, sem entender o que estava acontecendo. Mas Hélio só olhava para frente, com a testa encostada no vidro e um pensamento na cabeça. "Se isso for coincidência, então Deus está brincando comigo." E foi aí que ele tomou uma decisão que até hoje divide a cidade em 2 grupos. Os que chamam ele de louco e os que chamam ele de pai. Mas a verdade mesmo, ainda estava escondida, dentro de um quarto fechado há 5 anos. E era para lá que ele estava levando os meninos. A mansão Miranda parecia um mausoléu com jardim. Silêncio, mármore frio, cortinas que nunca mais foram abertas desde que ela se foi. Mas naquela tarde,
com os dois meninos pisando pela primeira vez naquele chão, era como se o passado tivesse acordado. E acordado bravo. O segurança hesitou no portão. Tem certeza disso, doutor? Absoluta, respondeu Hélio. E entrou como quem volta para um lugar proibido. Os garotos olhavam tudo com olho grande, mas sem sorriso. Não era luxo que impressionava eles. Era o clima. Tá estranho aqui, sussurrou um para o outro. O ar é triste, respondeu o irmão. E estavam certos. Hélio levou os dois direto para o segundo andar. No fim do corredor, uma porta trancada desde o acidente. A porta do quarto da esposa. Tirou do bolso uma chave antiga que ele jurava nunca mais usar. A fechadura girou com um estalo seco. A porta rangeu. E o tempo pareceu voltar. Ali dentro, nada tinha mudado. Lençol florido, escova de cabelo ainda com fios presos, perfume pela metade em cima da cômoda e, mais do que isso, o cheiro dela. Meu Deus! Murmurou Hélio, afundando no batente da porta. Mas os meninos, como se puxados por alguma coisa invisível, entraram sem medo. Um foi direto até a estante de livros. O outro parou em frente a uma foto emoldurada sobre o criado mudo. Essa aqui é nossa mãe, ele disse. Hélio empalideceu. Sim, era ela. Mesma mulher, mesmo olhar. A esposa que ele enterrou sem corpo. A mulher que ele chorou por 5 anos. A mesma que esses meninos chamavam de mãe. De onde vocês tiraram essa certeza? Ele perguntou com a voz embargada. Ela dizia pra gente lembrar do quarto azul, com flor no abajur. E que o pai tinha olhos tristes, respondeu um deles. Ela disse que um dia o pai ia abrir a porta, completou o outro. O coração de Hélio bateu tão forte que parecia querer sair pela boca. Mas antes que ele pudesse perguntar mais, um grito soou lá de baixo. Era a governanta. Doutor Hélio, acharam uma carta no portão. E o que estava escrito ali mudou tudo. A carta era velha. Papel amarelado, borda rasgada, escrita com caneta azul já meio apagada. Mas o nome no topo ainda dava para ler com clareza. Para Hélio Miranda. A governanta segurava o envelope como se fosse uma bomba. Estava embaixo do anjo de pedra, junto ao portão lateral. Deve ter sido deixado há pouco, ou há anos. Hélio arrancou a carta da mão dela, como quem busca ar depois de quase se afogar. Rasgou o envelope, mas não com pressa, com desespero. Dentro, uma única folha dobrada 3 vezes, e a caligrafia. Ah, ele reconheceria aquela letra mesmo cego. Era dela, era da esposa. Hélio, se você está lendo isso, é porque eles chegaram até você, ou você chegou até eles. Não importa como, só importa que aconteceu. Esses 2 meninos são mais do que nossos filhos. São a razão pela qual eu desapareci. Eu sei que parece loucura, mas você sempre disse que me amava, até nas minhas loucuras, não disse? Acredite, foi a única maneira de protegê-los. Eu vivi com medo. O tempo todo, desde que descobri o que seu irmão fez. Você não sabe de tudo, Hélio, mas vai saber. E quando souber, espero que ainda me ame o suficiente para perdoar. Cuide deles. Eles são o que eu tenho de mais puro. E se puder, me encontre. Com amor, Lívia. Hélio leu e releu. As mãos tremiam tanto que a folha caiu no chão. Meu irmão, ele murmurou, como se a frase tivesse ferrugem. O segurança se aproximou devagar. Quer que eu chame o Dr. César? Perguntou. César, o irmão mais velho, sócio, parceiro. E agora, suspeito. O olhar de Hélio se perdeu no vazio. Os meninos apareceram atrás, em silêncio, a carta ainda tremia no chão. Não chama ele, disse baixo. A gente vai fazer do meu jeito agora. E ali, naquele saguão frio, começava uma caçada. Uma caçada por verdades enterradas, promessas quebradas, e uma mulher que pode nunca ter morrido. César Miranda sempre foi o irmão mais velho, mais articulado, mais querido nas rodas de negócios e mais respeitado nas entrevistas. Mas Hélio sempre soube. Por trás daquele sorriso branco morava um coração que nunca perdoou ser o segundo em nada. E agora, com a carta na mão e o nome de César no meio do mistério,
Tudo que era suspeita virou urgência. Você vai mesmo mexer nisso, Hélio? Perguntou a governanta com o olhar preocupado. Tem coisa que é melhor continuar morta. Hélio respirou fundo. Olhou para os meninos que estavam sentados no sofá com o mesmo olhar triste da mãe e respondeu: tem coisa que nunca morreu. Só ficou esperando o dia certo. Na manhã seguinte, Hélio foi até o escritório central da empresa da família. Não avisou, não ligou. Chegou com cara de poucos amigos e carta no bolso. César estava em reunião, como sempre. Camisa alinhada, terno caro, sorriso ensaiado. Preciso falar contigo, agora. A sala ficou em silêncio. O irmão fechou a agenda e mandou todos saírem. Faz tempo que você não pisa aqui, Hélio. Que honra. Recebi uma carta. Ah, é? De cobrança? Cartão de crédito? Que bom que voltou ao mundo dos vivos. Era da Lívia. O sorriso de César sumiu. Virou fumaça no ar. Como é que é? Ela sabia. Sabia o que você fez. Tá falando de quê, Hélio? Você tá doente? Não. Tô acordando. César riu. Mas era um riso torto, forçado. Você sempre teve dificuldade em lidar com a perda, irmão. Mas inventar conspiração agora? Por favor. Hélio colocou a carta sobre a mesa. Lê. Ou melhor, confessa. César não encostou um dedo. Só olhou e disse: se eu fosse você, enterrava essa carta. E esses dois meninos também. O sangue de Hélio ferveu. Mas ele não explodiu. Ainda não. Você vai me dizer agora mesmo onde ela tá. Se eu soubesse, disse César com um olhar que mais parecia ameaça, ela já teria sumido de vez. Naquela mesma tarde, Hélio chamou um advogado. Fez o que ninguém esperava. Pediu teste de DNA dos meninos. Mas não era só para confirmar paternidade. Era para outra coisa. Porque se o sangue batesse com o dele, tudo que César construiu ia começar a desmoronar. E ali, a guerra de irmãos começou. Os dias seguintes foram um pesadelo acordado. Hélio andava pela casa como um vulto com propósito. Não comia, quase não dormia. E toda vez que olhava para os meninos, era como olhar para um espelho rachado da própria vida. Eles perguntavam pouco, só queriam saber se iam embora. Vocês não vão sair daqui, dizia ele. Agora que encontrei vocês, ninguém mais me arranca. Mas por dentro, ele duvidava de tudo, principalmente de si mesmo. E se a cabeça dele estivesse pregando peça? E se o luto tivesse virado delírio? O teste de DNA foi feito sem alarde. O advogado discreto. As amostras colhidas com cuidado. E o laboratório, de confiança total. Agora era esperar. Uma semana de agonia. Enquanto isso, Hélio revirava o passado, álbuns antigos, vídeos esquecidos, bilhetes da esposa, guardados como relíquia, e foi mexendo numa caixa do armário dela, escondida sob uma pilha de mantas, que ele achou um pendrive, sem etiqueta, sem explicação. Ligou no notebook. Tinha um único vídeo, nomeado com a data do desaparecimento. 1904 Lívia.mp4. Clicou. A imagem tremia um pouco. Era ela. O rosto pálido, olhos inchados, cabelo preso de qualquer jeito. Se você tá vendo isso, então eu não consegui voltar. Hélio, me perdoa. Eu não tive escolha. Eu descobri sobre o esquema do César, sobre o dinheiro sujo, sobre as ameaças. Eu achei que podia lidar, mas quando engravidei, soube que não podia mais correr risco. Eles queriam que eu assinasse documentos, lavagem de dinheiro. Quando recusei, começaram os recados. A explosão do carro da minha prima não foi acidente. Aquilo era para mim. Prometi que ia proteger nossos filhos, mesmo que para isso eu tivesse que desaparecer. Eles nasceram fora do radar, com ajuda. Eu tive ajuda. Se um dia você os encontrar, olhe para os olhos deles. Eles são você, Hélio. O vídeo parou. Hélio desabou. E naquela mesma noite, o telefone tocou. Era o advogado. Seu Hélio, saiu o resultado do DNA. O que ele disse em seguida fez o mundo girar. A voz do advogado era firme, mas carregada. Confirmado, Sr. Hélio, os dois meninos são seus filhos biológicos. A compatibilidade genética é absoluta. Silêncio. Do outro lado da linha, Hélio não respondeu.
A mão segurava o telefone, mas o corpo já tinha perdido força. Ele sentou no chão do escritório e, pela primeira vez em anos, chorou como o homem que perdeu, ganhou e entendeu tudo de uma vez só. Mais tarde, naquela mesma noite, Hélio chamou os meninos até a sala de estar. Estavam com pijamas simples, mas limpinhos. Já tinham comido, já tinham tomado banho, mas o olhar ainda era o mesmo. Olhar de quem não confia que o mundo vai deixar eles ficarem num lugar bom por muito tempo. Quero contar uma coisa para vocês. Ele começou com a voz embargada. Eu descobri hoje que vocês são meus filhos, de sangue, de verdade. Os dois se entreolharam. O mais novo, com a boca entreaberta. O outro, com o olho marejado, mas firme. Então, era por isso que ela dizia que você ia achar a gente um dia, sussurrou. Hélio tentou sorrir, mas não conseguiu. A emoção era bruta demais. Me perdoem por não ter achado vocês antes, por ter acreditado que ela tinha mesmo morrido, por não ter desconfiado de quem eu devia. O mais velho chegou mais perto, encostou a cabeça no peito dele. Ela falava do senhor todo dia. Dizia que seu abraço era o lugar mais seguro do mundo. E ali, no meio daquela sala antes gelada, um lar começou a nascer. Mas do lado de fora, o perigo também começava a se mover. No dia seguinte, o advogado de Hélio recebeu um aviso anônimo. Se ele continuar mexendo no passado, os meninos vão pagar o preço. A mensagem veio junto de uma foto tirada de dentro da mansão, apontando direto para a janela do quarto onde os meninos dormiam. Ou seja, alguém lá dentro estava com César, e o próximo movimento podia ser fatal. A ameaça não era só um recado. Era um recado com CEP, com planta baixa, com mira. Hélio trancou as janelas do quarto dos meninos, reforçou a segurança, desligou as câmeras da rede comum e colocou um especialista particular para varrer tudo. Quero saber quem está do lado do meu irmão dentro da minha casa. E quero saber ontem. O especialista, um sujeito calado, ex-militar, passou 48 horas dentro da mansão. Escaneou câmeras, microfones escondidos, movimentação de empregados. E foi ali que a bomba caiu. Uma escuta ativa atrás do porta-retratos do quarto da Lívia. Ou seja, o próprio santuário da esposa estava sendo violado. Hélio reuniu os empregados no salão. Um por um, sem levantar suspeita, foi observando reações. Mas teve uma que chamou a atenção. Sueli, a governanta, sempre atenciosa, sempre presente, sempre prestativa, demais. Quanto tempo a senhora está conosco mesmo? Perguntou ele, como quem joga verde. 15 anos, senhor. Desde que a dona Lívia ainda era noiva do senhor. Pois é, e mesmo assim, nunca me contou que ela tinha uma irmã gêmea. Sueli congelou. Silêncio. Desculpe, ela não tinha irmã. Não? Então, por que seu nome aparece no hospital onde os meninos nasceram, com o sobrenome da minha mulher? Ela tentou disfarçar. Mas a mentira já tinha escapado do rosto. Hélio a confrontou sozinho, no quarto da esposa. Você ajudou minha mulher a fugir, não foi? Você sabia de tudo. Sueli, com os olhos vermelhos, finalmente falou. Ela me implorou. Disse que iam matá-la. Eu não podia negar, mas jurei nunca te contar. Porque ela tinha medo de você se aproximar demais e eles morrerem por causa disso. Ela confiava mais em você do que em mim. Ela confiava em você mais do que em qualquer um, mas sabia que César era capaz de tudo, inclusive de te destruir, se te visse perto da verdade. Hélio não sabia o que doía mais, a traição silenciosa ou a verdade protegida por amor, mas uma coisa era certa. A única pessoa que podia contar tudo ainda estava viva. E Sueli, tremendo, finalmente disse, eu sei onde ela está, mas se você for atrás, alguém vai morrer. O lugar era simples, fora da cidade, perto de uma serra esquecida por mapas. Uma antiga casa de retiro, reformada como abrigo rural. Sueli escreveu o endereço num papel tremendo. Ela vive ali há 4 anos. Sai pouco. Se esconde. Se você for, vá sozinho. Hélio dirigiu sem falar uma palavra, nenhuma música, nenhuma pausa, só o vento e o som do motor.
e a imagem do rosto dela martelando no pensamento, a mesma que viu pela última vez num caixão vazio. Chegando lá, parou em frente a um portão de madeira. Tocou a buzina. Uma mulher idosa apareceu. Olhou com desconfiança. Procura uma moça chamada Lívia. Lívia Miranda. A velha não respondeu de imediato. Só o encarou. Espere aqui. Demorou 2 minutos. Ou talvez uma vida inteira. Até que uma porta branca se abriu, lá no fundo. E ela apareceu. Mesmo cabelo, mesmo jeito, mas com o tempo escrito no rosto. Ela parou. Os olhos congelaram. E quando viu Hélio, a mão foi à boca. Ele desceu do carro devagar. Você tá viva. Você veio. O silêncio se esticou como corda no pescoço. Por quê? Ele perguntou. Porque eles iam matar a gente. Você achou que me afastando ia me proteger? Você nunca teria deixado eu sumir. Nem deveria. Ela chorou. Ele também, mas sem abraço. Só dor. Lívia levou Hélio até um pequeno quarto. No canto, uma caixa de documentos. Ali estavam provas da lavagem de dinheiro, registros de ameaças, transferências falsas em nome dela, tudo ligado a César. Guardei isso como seguro, mas nunca tive coragem de usar. Agora eu tenho. Se você for contra ele, ele vai reagir. E dessa vez, pode não ter fuga. Hélio pegou os papéis. Eu já fugi tempo demais. No dia seguinte, ele protocolou tudo na justiça e moveu o maior processo da história da empresa da família. César foi intimado e o mundo empresarial tremeu, mas César não era homem de aceitar derrota calado. E no fundo da sala de reuniões, olhando para todos, ele disse: se meu irmão quer guerra, ele vai ter, e ela não vai acabar no tribunal. O processo contra César foi manchete em tudo quanto é jornal. Briga bilionária entre irmãos Miranda expõe esquema de corrupção e desaparecimento misterioso. A empresa despencou na bolsa. Investidores surtaram, mas o que ninguém sabia é que por trás da papelada e da justiça, o que estava mesmo em jogo era vingança. César não esperou. Na madrugada do 3º dia após a denúncia, o carro de Hélio foi interceptado por um caminhão, a caminho do fórum. Mas ele não estava dentro. O motorista, que era também segurança pessoal, sobreviveu com fraturas. Na mesma noite, os freios do carro da governanta falharam. Ela só escapou porque pegou carona com o padeiro da rua de cima. Coincidência? Hélio sabia que não. Ele quer cortar os galhos antes de eu chegar na raiz, disse. Lívia foi levada para um local seguro. Testemunha-chave, com risco de morte. Mas antes de partir, ela entregou a Hélio o que faltava, uma gravação, feita em segredo anos atrás. Nela, a voz de César discutia com um terceiro homem. Se ela não assinar, a gente faz parecer acidente. E os filhos? Ela diz que nem engravidou. Tá escondendo. E se vazar? Vaza com ela. Ou sem. Prova definitiva de que ele planejou o sumiço da própria cunhada. E mais, ele sabia da existência dos meninos. Com o áudio em mãos, Hélio voltou ao tribunal. Mas quando chegou na audiência, o juiz informou que César havia desaparecido. Saiu do país na madrugada anterior. Voou em jatinho particular, rumo ao exterior, com documentos falsos. Cão acuado corre mais rápido, disse Hélio, com a raiva escorrendo pela voz. E então, algo ainda mais inesperado aconteceu. Os 2 meninos, agora morando oficialmente com Hélio, encontraram uma foto antiga no porão da casa. Era um retrato da família Miranda. Mas no verso, escrito à mão, se eu sumir, olhem para o avesso do sobrenome. LM. Ninguém entendeu de primeira. Mas os olhos de Hélio brilharam. Ele conhecia aquela pista. Era código antigo entre eles. E o que ele descobriu em seguida ia levar tudo para um novo patamar. O recado no verso da foto era enigmático, mas Hélio conhecia bem a mulher com quem tinha se casado. Lívia adorava códigos, charadas, pistas escondidas em palavras simples. Olhem para o avesso do sobrenome, Miranda. Ele escreveu o nome num papel, releu, inverteu letra por letra, e então a palavra se formou. Adnarim. Nome estranho. Mas ali estava.
escrito em várias das anotações antigas da esposa que ele achou num caderno de receitas. Começou a buscar. Na internet, no banco de dados da empresa, nos antigos contatos dela, até que achou. Adinarim era o nome de um projeto secreto, registrado em uma fundação beneficente, criada por César anos atrás, supostamente para ajudar famílias carentes. Mas, segundo o papel que ele encontrou, o projeto não existia fisicamente. Era uma empresa fantasma, usada para lavar dinheiro. Hélio levou as provas ao Ministério Público. E, com base nelas, foi expedido um novo mandado de busca e apreensão internacional contra César Miranda. Mas ali dentro dos papéis, havia uma informação ainda mais chocante. O projeto Adinarim tinha como sócia registrada uma mulher falecida, Lívia. Ou seja, mesmo depois do desaparecimento, César manteve o nome dela nos esquemas ilegais, para garantir que, se algum dia o castelo caísse, a culpa cairia sobre ela. Ele queria que, se a verdade aparecesse, ela fosse presa, ou pior, desacreditada. A essa altura, a casa de Hélio já estava sob vigilância 24 horas. Os meninos protegidos. Mas o coração dele não descansava. Porque mesmo com o mundo desabando, César ainda estava solto. Foi então que Hélio recebeu uma mensagem criptografada, vinda de um número internacional. Se quiser ver o rosto de quem roubou sua vida, vá sozinho até o Galpão 14, no Porto Antigo. Meia-noite, traga a gravação, ou enterre seus filhos de novo. O sangue gelou. Era César, ou alguém agindo por ele. Naquela noite, sem avisar ninguém, Hélio pegou o carro e foi. Não era coragem, era instinto, porque tem coisa que a gente não manda no peito, só segue. E o que ele encontrou no galpão foi mais do que uma armadilha. O Galpão 14 era uma estrutura velha, com cheiro de ferrugem e sal do mar misturado com abandono. Luzes apagadas. Nenhum som além das gaivotas e o bater da água contra o cais. Hélio estacionou o carro com os faróis acesos, mas desligou o motor. Desceu devagar. Cada passo ecoava como se o chão estivesse avisando: volta enquanto é tempo. Mas ele não voltou. Entrou. Lá dentro, o escuro era denso, silêncio pesado, até que uma lâmpada se acendeu lá no fundo, fraca, e sob ela, uma cadeira, e alguém sentado. Demorou, irmão, disse a voz. Era ele, César. Com barba mal feita, olheiras fundas e um copo de uísque na mão, ele parecia mais um fantasma do que um executivo. Você fugiu para isso? Perguntou Hélio, sem se aproximar. Fugir? Eu me retirei, para te dar chance de voltar a ser burro, mas pelo visto, você decidiu cavar a própria cova. Você usou o nome da Lívia, botou ela como sócia de empresa fantasma, lavou dinheiro no nome da minha mulher, quis matar ela. E quase matou meus filhos. Quase, repetiu César rindo seco. Mas não consegui. Pena, né? Hélio respirou fundo. Você me chamou aqui para quê? César se levantou, devagar. Para dizer que, se você continuar, vai acabar igual nosso pai. Morrendo sozinho, com tudo, e sem ninguém. Mentira, ele morreu com vergonha, e eu ainda tenho o nome limpo. Por enquanto. Hélio tirou o celular do bolso. Deu play na gravação. Se ela não assinar, a gente faz parecer acidente. A voz de César preencheu o galpão como um eco de sentença. Ele não reagiu de imediato. Só olhou fixo. Depois, sorriu. Você não devia ter vindo sozinho. Nesse instante, duas sombras surgiram pelos fundos do galpão. Homens armados, rosto coberto, passos firmes. Hélio ergueu as mãos, mas sorriu também. Você que devia ter olhado melhor no retrovisor. Do lado de fora, luzes vermelhas começaram a piscar. Viaturas, Polícia Federal, mandado de prisão internacional. César tentou correr. Foi imobilizado. Gritava. Você é um fraco, Hélio. Você não tem estômago para ser Miranda. Mas Hélio apenas respondeu, olhando nos olhos dele. E você nunca teve alma para ser irmão. Enquanto César era levado algemado, Hélio ficou parado, sozinho no galpão vazio. E pela primeira vez, desde o desaparecimento da esposa, ele respirou fundo,
como quem finalmente voltou do luto. César foi preso, processado e escorraçado das manchetes que antes o tratavam como gênio dos negócios. Mas a cicatriz que ele deixou na família Miranda não sumiu com sentença. Dias depois da prisão, Hélio voltou à casa de campo, onde Lívia ainda se escondia. Dessa vez, com os filhos no banco de trás. A chegada foi silenciosa. Nenhum discurso, nenhuma cena de novela. Só um olhar longo entre ela e os meninos. E então, eles correram. E ela ajoelhou, aberta, desprotegida, com os braços esticados e a alma em pedaços. Me perdoem por ter sumido, mas os meninos só abraçaram. Forte, como se o mundo finalmente tivesse parado no lugar certo. Naquela mesma noite, sentados num banco velho sob as estrelas, Hélio e Lívia conversaram sem pressa. Você ainda tem medo dele? Ela perguntou. Tenho mais medo do que ele deixou em mim. E o que sobrou? Ele olhou para os filhos, que dormiam abraçados no sofá. Gente demais pensa que ser forte é nunca perder. Mas eu aprendi que às vezes a força está em não desistir mesmo depois de ter perdido tudo. Ela segurou a mão dele, com cuidado. Você me perdoa por ter desaparecido? Você me perdoa por não ter te protegido? Eles não precisaram dizer mais nada. O perdão já estava ali, silencioso, mas inteiro. Nos meses seguintes, a família Miranda virou notícia por outro motivo. Hélio anunciou que estava transformando a antiga empresa em uma fundação social com o nome da esposa à frente. Cortou contratos suspeitos, demitou os peixes grandes da corrupção e colocou no lugar mães solo, ex-detentos, jovens órfãos, gente invisível que só precisa de uma chance. E assim, o que era sangue manchado virou nome limpo. O que era silêncio virou voz. Mas mesmo com tudo em paz, Hélio sabia que a vida não dá garantias, só dá momentos. E por isso, naquela noite, sentado na varanda com os filhos no colo e a esposa na cadeira ao lado, ele disse: se um dia eu sumir, sigam a marca, porque o amor, quando é de verdade, sempre deixa rastro. O tempo passou como passa para quem já sofreu demais, devagar por fora, mas rasgando por dentro. Meses depois, a fundação já atendia mais de 100 famílias. A casa de Hélio agora era cheia de barulho, brinquedos, gargalhadas. A antiga mansão virou refúgio de gente simples e símbolo de uma virada que ninguém acreditava ser possível. Mas nem tudo era festa. Uma tarde, um repórter bateu na porta. Queria uma entrevista com Hélio. Disse que era para o grande especial sobre redenção. Ele hesitou, mas os filhos estavam por perto. E quando um deles disse: pai, conta sua história. Ela é bonita. Ele cedeu. A entrevista foi gravada no jardim. Sol morno. Pássaros por perto. Por que o senhor decidiu virar as costas para a fortuna? Perguntou o repórter. Porque a verdadeira fortuna estava me olhando com olhos de criança e me chamando de pai. Se arrepende de alguma coisa? De não ter desconfiado antes. De ter confiado em quem não merecia. De ter calado quando devia ter gritado. O que o senhor diria para quem está passando por um luto como o seu? Hélio olhou para o chão. Pensou. Depois falou sem pressa. Diz para a pessoa que tem coisa que a gente nunca supera, mas aprende a viver com ela sentada ao nosso lado. A dor não vai embora, mas vira lembrança. E lembrança não mata, ensina. No dia seguinte, a entrevista viralizou. Milhares de comentários, cartas, visitas, gente agradecendo por ter contado uma história tão humana, tão crua, tão real. Mas entre todas as mensagens, uma chamou a atenção. Era uma carta anônima, sem assinatura. Dizia assim: você sobreviveu. Mas saiba que a história da família Miranda ainda tem rachaduras. E se cavar mais fundo, vai encontrar outra verdade. Alguém que também sofreu nas mãos do seu irmão. Hélio leu a carta 3 vezes e entendeu. Por mais que a justiça tenha feito o que podia, certas feridas da família ainda não estavam fechadas. E o que viria depois talvez fosse o começo de uma nova batalha. Mas agora, ele não estava mais sozinho. A vida não voltou a ser como era, mas também não precisava.
O silêncio que antes gritava dentro da casa, agora era só pausa entre uma risada e outra. Aqueles dois meninos que um dia vendiam bala no semáforo, hoje corriam de mochila nas costas, uniforme limpo e caderno cheio de desenhos que diziam mais do que palavras. Lívia reatou com o mundo aos poucos, fez terapia, fez pão, fez as pazes com o espelho. E Hélio, Hélio, o homem que antes era aço agora era carne. Aprendeu que fragilidade não é fraqueza. É só o jeito mais honesto que o coração tem de lembrar que está vivo. No último domingo do ano, eles se reuniram na varanda. Família inteira. O céu estava laranja, a brisa leve, e os pés descalços no chão gelado da pedra deixavam claro. Eles estavam presentes, inteiros. Os meninos perguntaram: Pai, por que a gente não comemora o Natal com presente? Hélio riu. Porque tem gente que espera o ano inteiro para ganhar uma coisa. E esquece que o melhor presente tá aqui, ó. Bateu no peito deles. Tá vivo, tá junto e tá com o nome limpo. Ele se levantou, olhou para o horizonte e falou: não para os filhos, nem para a esposa, mas para quem quisesse ouvir. Tem marca que a vida deixa que nem o tempo tira, mas tem amor que nem a morte consegue apagar. E tem família que nasce do chão rachado e floresce mais forte do que árvore antiga. Fez uma pausa e completou: porque tem gente que acha que perdeu tudo, mas na verdade estava só começando a ganhar o que realmente importa. E aí, o que você achou desse caso, hein? Comenta aqui embaixo, deixa seu curtir para fortalecer o canal e se inscreve para não perder mais história boa como essa. Até a próxima, do seu Vovô Rico.